História real de uma avó. Minha irmã descobriu que seu noivo era meu amante. Você já se pegou no meio de uma tempestade que parecia nunca acabar? Pois é, eu sou Alice e a minha vida virou de cabeça para baixo na cidadezinha onde nasci e vivi à sombra da minha irmã, Lina. Ela sempre foi a estrela da família, a garota dos sonhos, que encantava desde a padaria do seu Zé até o mercado da Dona Maria. Já eu era só Alice, mas nem sempre os brilhos são verdadeiros. Nosso pai faleceu e, em meio à dor e à tristeza, a mágoa começou a brotar. Precisávamos arcar com os custos do funeral e eu supus que não haveria problema em Lina devolver um dinheiro que ela tinha guardado para o casamento. Era dinheiro da família, afinal, mas não foi isso que aconteceu. Ela se recusou e assim começou uma fissura que nunca mais conseguiu cicatrizar. Todos os dias eu caminhava pelas ruas estreitas do nosso bairro, sentindo o peso de um passado que engolia o presente. As casas, com suas janelas antigas, pareciam guardar segredos que eu nunca cheguei a entender completamente. A tristeza pela... Foi num desses dias cinzentos que Antônio entrou na minha vida. Noivo de Lina, ele estava sempre por perto, e eu não sei bem como, mas acabamos nos envolvendo. Era um segredo tão intoxicante como proibido. Ninguém imaginava, nem em sonho. E por que fariam? O conflito interno era insuportável. Eu sentia culpa, mas também desejava. Vivia oscilando entre a lealdade à minha família e o turbilhão de emoções que Antônio despertava em mim. Eram momentos de um prazer efêmero, ofuscados pelo remorso que chegava logo depois. E então, em um dia comum que se transformou em um dia extraordinário, eu descobri algo que me fez questionar tudo. A verdade estava ali, latejando. Mas o que fazer com ela? Minhas mãos tremiam, o ar parecia faltar, e minha mente zunia com a enormidade do que sabia. Isso podia mudar tudo. Mas eu não estava preparada para enfrentar o que vinha a seguir. Como algo assim poderia se resolver sem estilhaçar o que restava da nossa família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu tentava processar o que tinha descoberto. Minha cabeça estava uma bagunça. O coração batia como nunca. E agora o que eu faria com essa verdade que podia destruir a nossa família? Eu precisava adiar. Sair de casa parecia a única solução. Mas cada passo era um desafio. Por algum motivo, fui parar na pracinha da cidade. Aquela praça sempre foi um lugar de refúgio, um pedacinho de paz no meio do caos. Mas naquele dia, ela estava mais cheia do que eu jamais tinha visto. Pessoas falavam sobre os eventos do dia e percebi que todos os olhares estavam na mesma direção. Curiosa, segui para o centro da praça, onde um grupo se amontoava. O que vi me deixou boquiaberta. No meio do círculo estava Antônio,
de mãos dadas com uma mulher que não era Lina. Quem era ela? Por que ele estava com ela? O turbilhão de emoções me deixou paralisada. Antes que eu pudesse reagir, Lina surgiu entre a multidão, com um olhar que oscilava entre raiva e mágoa. Ela também não sabia o que estava acontecendo. O que veio a seguir mudou tudo. Antônio, com a voz firme, começou a falar para todos ouvirem. Confessou que a mulher ao seu lado era Bianca, sua verdadeira noiva, aquela que ele amava desde sempre. O noivado com Lina, ele disse, era uma farsa orquestrada pelas duas famílias para manter aparências. Um negócio entre pais e mães que não tinham nada de genuíno. Lina fez parte do acordo sem imaginar que alguém fosse magoá-la de verdade. O choque tomou conta do lugar. Lina desabou no chão e eu corri para socorrê-la, mas sabia que ela não iria querer minha ajuda, não depois de tudo o que estava acontecendo. Antônio, ao descobrir sobre nosso caso, me olhou com um misto de tristeza e compreensão. Ele sabia que éramos todos apenas peões em um jogo maior, mas as minhas ações deram errado de qualquer jeito. As pessoas ao redor começaram a cochichar. O murmúrio crescia como um burburinho incessante. Eu podia sentir seus olhares penetrando minha pele, me julgando. Língua afiadas cortando como facas invisíveis. Mas naquele instante, tudo o que importava era Lina. Eu me aproximei e disse a única coisa que pude. Desculpa, mas ela não respondeu. Só ficou ali, congelada, como se o mundo ao redor não existisse mais. De repente, um grito cortou o ar. A polícia está chegando. E lá vinha uma viatura em nossa direção, luzes piscando. Era como se o próprio destino quisesse acrescentar mais drama ao que já era insuportável. A multidão se dispersou rapidamente, me deixando sozinha com Lina no meio da praça. Enquanto o carro parava e os oficiais desciam, o pânico me tomou novamente. Quais seriam as consequências disso tudo? Naquele momento, percebi que nada mais seria como antes. As verdades haviam sido reveladas. Mas as feridas abertas ainda precisavam de tempo para sarar. O que viria agora, ninguém poderia prever. Mas uma coisa era certa. Nossas vidas tinham mudado para sempre. E a poeira desse furacão ainda estava longe de assentar totalmente. O carro da polícia parou perto da praça, luzes piscando. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na praça inteira. Lina ao meu lado, ainda em choque, parecia uma estátua. Ao ver os policiais se aproximando, meu instinto foi de fugir, mas minhas pernas não se moviam. De repente, uma correria na multidão. Pessoas se empurravam, cochichavam. Uma voz cortou o burburinho. Era minha mãe, surgindo entre a multidão. Ela estava transtornada, com os olhos arregalados. Quando ela chegou perto de mim, sua expressão era uma mistura de desespero e algo mais, uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Alice, tem algo que você precisa saber, ela disse, quase sem fôlego. Respirou fundo, como se procurasse coragem para continuar. Antônio, que estava a poucos passos, virou-se ao ouvir a voz dela. E foi então que tudo mudou. Você precisa contar a verdade, ele disse para minha mãe, com uma firmeza surpreendente. Eu fiquei paralisada. Verdade? Que verdade? Lina finalmente levantou o olhar, confusa, mas interessada. Minha mãe hesitou por um instante, mas então começou a falar.
Alice, Lina, vocês sempre foram minhas filhas, mas eu preciso contar a vocês sobre o passado que deixei para trás. Um passado que envolve Antônio. A praça ficou em silêncio total, como se o próprio vento tivesse parado para escutar. Aquelas palavras dançavam no ar, cheias de significado que ninguém ali, além dela e Antônio, parecia compreender. Antônio, ele é seu irmão, ela revelou, a voz embargada de emoção. Um burburinho começou a crescer novamente, mas eu não conseguia processar nada além da frase que acabara de ouvir. Minha mente girava, incapaz de ligar os pontos. Como? Quando? Por que ninguém contou antes? Antônio estava tão chocado quanto qualquer um ali. O olhar dele percorreu a multidão antes de encontrar o meu. Nos olhos dele, vi a dor e a surpresa de alguém que também acabava de descobrir algo impactante. Lina estava boquiaberta, a boca abrindo e fechando, mas sem conseguir emitir som algum. A verdade parecia um soco que nos acertava em cheio, revirando a história que pensávamos conhecer. Minha mãe chorava, e cada lágrima parecia levar consigo um pedacinho da carga que ela carregou por tantos anos. Foi há muito tempo, antes de eu conhecer o pai de vocês, ela continuou, a voz como uma lâmina cortando a tensão. E eu achava que nunca precisaria contar isso, que podia enterrar esse passado. Mas aqui estamos. Os policiais, que até então estavam ali para controlar a situação, pareciam não saber como agir diante dessa revelação. O caos emocional era maior que qualquer perturbação pública. O peso da revelação cortava fundo, mas a história ainda não havia terminado. O mistério de como isso transformaria todas as nossas vidas deixava um gosto amargo no ar. Tudo o que eu acreditava saber estava em frangalhos. E agora? Eu precisava entender o que viria depois desse furacão de verdades. Enquanto uma brisa fria cortava a praça, um pensamento ganhava forma. E agora? O que mais está escondido sob a superfície dessa história? A sensação de que mais segredos ainda poderiam vir à tona tornava impossível pensar em qualquer resolução imediata. Era um novo começo, ou talvez um terrível fim. O ar frio da praça parece cortar como uma navalha. Minha cabeça gira com tudo o que minha mãe revelou. A informação de que Antônio é meu irmão é surreal, mas algo em mim sente que a história não terminou. O silêncio vai sendo quebrado por sussurros e murmúrios nervosos. Minha mãe ainda está ali, olhos marejados, mas parece não ter mais nada a dizer. Estou prestes a perguntar mais, quando de repente ouço um grito cortante. Uma voz feminina, aflita, chama a atenção de todos. Viro-me em direção ao som e vejo Bianca, a mulher ao lado de Antônio. Seu rosto está branco como a cal, e ela segura no peito algo que parece um papel, mas é impossível de ver à distância. Pessoas começam a formar um círculo ao redor dela, e eu, como todos, sigo o fluxo, querendo compreender o que está acontecendo. Bianca levanta o papel no ar, sua mão tremendo. A voz falha enquanto tenta falar. Isso muda tudo, ela diz. O papel quase rasgando em seus dedos. Me sinto atraída pelo drama que explode ao nosso redor mais uma vez. Ela desdobra o papel trêmula e finalmente revela que é um teste de DNA. A multidão imediatamente se agita com essa nova reviravolta, os cochichos virando um tumulto.
Sinto meu coração pular na garganta. Que mais poderia esse documento significar? A tensão no ar é quase palpável. Antônio aproxima-se ainda mais, os olhos presos no papel, como se a mera tentativa de entender pudesse mudar tudo. Minha mãe tenta dizer algo, mas é interrompida por Bianca. Este documento mostra que nós não somos irmãos. A revelação cai como uma bomba. Minha mente rebate. Se não é verdade, tudo é uma mentira? Bianca continua. Foi uma confusão, um erro. Alguém, em algum lugar, misturou os papéis. Este resultado pertence a um caso velho que ficou sem solução, mas que agora vem à tona. As coisas que foram faladas eram baseadas em outra história. A praça vira um redemoinho de emoções e caos. Aqueles que antes estavam apenas assistindo, agora tentam juntar os pedaços dessa história complexa. Minha mãe, ainda chocada, recua, atordoada pela volta inesperada dos eventos. Então, um dos policiais, que estavam ali apenas para controlar a multidão, decide intervir. Preciso que todos vocês fiquem calmos enquanto resolvemos essa situação. O medo e a confusão no rosto de todos são evidentes, mas algo dentro de mim desperta esperança, um alívio de que a verdade pode ser outra. Sinto uma pontada de culpa se misturar a esse conforto. Tudo que Lina e eu vivemos, os enganos, as mentiras, eram baseados em informações erradas. Mesmo assim, a confusão persiste. O que isso significa para Antônio e Bianca? Para Lina e eu? E mais importante, por que este papel apareceu agora, como uma carta trunfo, em um jogo que parecia perdido? Eu olho ao redor da praça, tentando encontrar alguma estabilidade naquela tempestade. Minha mãe continua ali, visivelmente abalada, mas agora com um olhar de determinação. Ela se vira para nós e, pela primeira vez em um tempo que parece imensurável, vejo que está prestes a fazer algo positivo. Há mais em tudo isso que ainda não foi revelado. E a certeza disso me mantém em pé. Mas o caos ao nosso redor é tão intenso que não temos tempo para discutir o que vem a seguir. A polícia, a multidão, tudo ameaça nos engolir. É como se uma nova história tivesse sido escrita em folhas arrancadas de outro livro. Um capítulo sobreposto ao nosso. Só que é um quebra-cabeça que ainda falta montar por completo. Uma peça por vez. E agora? O que mais está enterrado sob camadas de mentiras e erros? Tudo o que pensávamos saber foi virado de ponta cabeça. A história continua a se desenrolar. Um novo capítulo que promete mais revelações e talvez, apenas talvez, um caminho para a verdade. A praça estava um caos e eu sentia como se o mundo estivesse girando ao meu redor. Gente falando, apontando, tudo parecia uma cena de filme. Minha cabeça estava a milhão. Não dava para assimilar a novidade de que Antônio e eu não éramos irmãos. Aquilo mudava tudo, mas ao mesmo tempo não diminuía o peso das mentiras. Enquanto tentávamos processar tudo isso, um som alto rasgou o ar. Era uma moto surgindo do nada e parando abruptamente ao nosso lado. O motoqueiro, com o capacete ainda na cabeça, desceu rapidamente, olhando em volta antes de se concentrar em mim e na Lina. Ele tirou o capacete, revelando o rosto de alguém que eu jamais esperaria ver ali. Gabriel, um amigo de infância que havia sumido anos atrás, sem deixar rastro. Eu preciso falar com vocês, ele disse.
a voz carregada de urgência. Antes que pudéssemos reagir, ele entregou um envelope para minha mãe, que estava ainda tentando absorver o choque de minutos atrás. Isso pode ajudar a entender tudo, ele continuou, seu olhar sério cravado no meu. Minha mãe, com os dedos trêmulos, abriu o envelope na mesma hora. Ali dentro havia várias fotos antigas e um pedaço de papel amarelado. Quando ela o retirou, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas dessa vez, uma emoção diferente tomava conta. Desespero. Eu não sabia que guardaram isso, ela murmurou, passando as mãos pelos olhos marejados. As fotos mostravam imagens desconexas, pessoas conhecidas e desconhecidas, momentos registrados de anos atrás. Mas uma foto chamou a atenção. Era uma foto da Lina e eu, só que tinha uma figura extra na imagem. Uma mulher desconhecida, perto de nós, com um olhar intenso. Quem é essa? Lina perguntou, sua voz cheia de confusão. Gabriel deu um passo à frente, apontando para a mulher. Ela é a verdadeira mãe de vocês. A revelação saltou no ar como um trovão. Minha mente se recusava a aceitar. Como assim? Outra mãe? Gabriel continuou. A história saindo como um rio que há muito tempo esteve represado. Essa mulher entregou vocês para adoção anos atrás. Suas famílias nunca contaram nada por medo de um escândalo que poderia arruinar tudo. Verdade caía como um vendaval, derrubando todas as certezas que nós tínhamos. Minha mãe segurava o papel com força, lágrimas escorrendo. Eu nunca quis isso, meninas. Fiz o que achei melhor na época. E me arrependo todos os dias. A dor em sua voz era tangível como uma faca. A praça estava agora num silêncio assustador. Pessoas paravam, incrédulas, enquanto a história se desenrolava ali, sob o sol que parecia mais intenso e cruel. Lina olhou para mim, nossos olhos cruzando em um entendimento silencioso. Descobrimos que éramos duas partes de uma história fragmentada que ainda buscava reconstrução. Antes que pudéssemos absorver tudo, Gabriel interrompeu novamente, com uma última revelação pendente em seus olhos. Ei, tem mais. Vocês foram escondidas, porque havia alguém que queria reencontrar vocês. Sua mãe biológica está viva e ela está aqui agora. Essas palavras ficaram pairando sobre nós. O que isso significava para tudo o que vivemos? Todos os anos de mágoa e decisão truncada. Mal tínhamos tempo de reagir quando um movimento na multidão chamou nossa atenção. Uma figura feminina, com um brilho de expectativa no olhar, começava a avançar em nossa direção. A sensação de que estávamos prestes a confrontar algo maior do que nós mesmos só foi acentuada por aquele olhar, cheio de saudade e esperança reprimidas. O que seria de nós agora que os segredos finalmente vieram à tona, abrindo um caminho totalmente desconhecido diante de si? A mulher que veio se aproximando tinha um olhar firme, mas carregado de uma tristeza antiga. Era como se o peso de anos de separação estivesse prestes a se aliviar. Mas antes que qualquer um de nós pudesse falar ou processar o que estava acontecendo, algo ainda mais inesperado aconteceu. De repente, Gabriel, o amigo de infância, puxou um segundo envelope, com uma expressão de urgência que era impossível de ignorar. As pessoas ao nosso redor pararam, prendendo o fôlego, como se pressentissem que algo mais profundo estava por vir. Lina, ainda tonta com tudo, virou-se para Gabriel com olhos arregalados.
Ele hesitou um segundo antes de entregar aquele envelope. Vocês precisam ver isso antes de qualquer outra coisa. Meu coração batia forte. A cada revelação, parecia que uma camada da nossa realidade estava sendo arrancada, revelando outra, ainda mais dolorosa e complexa. Minha mãe abriu o segundo envelope com dedos trêmulos. Lá dentro, havia uma série de documentos que não faziam sentido imediatamente. Mas então, algo brilhou. Um anel. Um anel que eu reconheci. Era o mesmo que nossa mãe adotiva sempre usava, o mesmo que desaparecera meses antes da sua morte. O que isso significa? Lina perguntou, com a voz quase engasgada. Gabriel, agora claramente emocionado, tomou a dianteira da explicação. Sua mãe adotiva sabia de tudo isso. Ela sabia sobre a adoção irregular e os verdadeiros pais de vocês. Este anel, ela estava tentando encontrar um jeito de contar toda a verdade. Mas alguém estava determinado a manter isso em segredo. Quem? Ocorreu a todos nós perguntar ao mesmo tempo. Um silêncio caiu como uma cortina pesada de expectativa. Ironicamente, a resposta veio da própria multidão. Um homem alto, de terno cinza, deu um passo à frente. Ele parecia familiar, mas ao mesmo tempo havia algo de errado em suas feições. Algo que não conseguíamos identificar. Chega de segredos, disse ele com uma voz autoritária. Eu sou o advogado da família e muito do que foi mantido em segredo veio das instruções diretas de seus verdadeiros avós. O choque foi geral. Ninguém esperava que a situação chegasse a esse ponto. Nossos supostos avós estavam envolvidos em tudo isso? Por quê? O advogado continuou, com um tom que soava quase apático em meio a tanto caos. Eles fizeram isso para proteger vocês, ou pelo menos foi o que disseram. A dor no peito era quase palpável. Tantas mentiras, tantas camadas de segredos, e no meio de tudo estávamos nós, tentando entender qual era a nossa verdadeira história. Os olhos da mulher, que afirmava ser nossa mãe biológica, brilhavam com lágrimas contidas, e ela deu um passo hesitante à frente. Eu nunca quis isso, minhas meninas. Eu sempre quis reencontrar vocês. Sua voz estava rouca, carregando anos de saudade e arrependimento. Mas antes que ela pudesse terminar, o advogado pigarreou, visivelmente desconfortável. Há outra coisa que precisam saber. Algo sobre uma herança. E com isso, o mistério só cresceu. Uma herança? Tudo isso agora parecia uma novela, daquelas que a gente não consegue largar. As histórias de família, as traições, as revelações, tudo estava se desdobrando, e a questão agora era: o que viria a seguir? Sem dúvida, havia mais por trás de cada sorriso, de cada lágrima e de cada silêncio. O advogado continuava falando sobre herança, mas minha mente estava longe. Era como se um filme passasse diante dos meus olhos e eu não conseguisse desligá-lo. A gente ali, no meio da praça, com toda aquela bagunça, parecia irreal. A Lina e eu, olhando para essa mulher, dizendo ser nossa mãe biológica. Que loucura! Mas então, do nada, a mulher se aproximou de nós, hesitante, com lágrimas nos olhos. Ela segurava nosso olhar como se o tempo e a distância nunca tivessem existido. As palavras dela batiam no meu coração como um sino ecoando em uma igreja vazia. Minhas meninas, ela repetia,
como se quisesse transformar a culpa em carinho. Era tudo muito confuso. Eu via a Lina com os braços cruzados e o rosto endurecido, tentando processar aquilo tudo. Minha mãe adotiva, ou pelo menos a que a gente achava ser a única mãe, estava parada ao nosso lado, em silêncio, perdida em pensamentos. A praça girava e as pessoas ao redor, agora sem vozes, se tornaram apenas vultos. De repente, um grito que fez meu coração parar. Lá estava a Bianca, seu rosto transtornado, apontando para algo à sua frente. Todos se viraram na direção que ela apontava. Um homem, aos trambolhões, segurava algo pequeno, brilhante. Parecia uma arma. O sangue fugiu do meu rosto. O pânico era tangível. Não houve tempo para reagir. O homem apontava para o advogado, mas em vez disso, tudo desabou. Em um movimento confuso, o Gabriel saltou na frente dele, tentando deter o impensável. Foi um borrão de ação e emoção, sons de luta, gritos abafados. Mas antes que algo pior acontecesse, 2 homens da polícia que estavam de vigia saíram da multidão e imobilizaram o sujeito. O caos durou apenas alguns instantes, mas parecia uma eternidade. O advogado, pálido e suando, tentava encontrar suas palavras. Lina e eu, trêmulas, nos sustentávamos como podíamos. O mundo parecia ter parado, mas foi aí que a reviravolta aconteceu. O advogado, com olhos marejados de medo e compreensão, se virou para a multidão. Isso aqui é mais do que parece, ele disse, como quem segreda para si mesmo. Isso não é só sobre uma herança. E ali, diante de todos, ele revelou: essa é uma conspiração, um esquema que envolve mais do que apenas questões de família. Há algo grande, uma rede de poder e dinheiro, e vocês estavam no centro desse furacão sem saber. O chão que eu achava ser firme desabou sob nossos pés. Como assim? Uma rede de poder? Dinheiro? Conspiração? A mente tentava costurar tudo isso, mas era difícil. Eu imaginava que a verdade fosse complexa, mas aquela dimensão estava além. O que fazer agora com tudo isso exposto? Aparentemente, tínhamos nos tornado peças de um jogo que não sabíamos estar jogando. E cada um de nós tinha seu papel, mesmo sem entender. Restava saber quem seriam os verdadeiros jogadores, aqueles que se escondiam nas sombras, movendo as peças a seu bel prazer. O frio cortante da praça me trouxe de volta. Olhei ao redor, encontrando rostos familiares e estranhos, todos presos naquele mesmo dilema. A mulher que dizia ser nossa mãe biológica estava ali. Talvez parte de tudo, talvez não. O advogado, agora mais calmo, mas ainda assustado, tentava explicar melhor as coisas. Mas minha própria pergunta martelava em minha cabeça: quem está realmente no controle dessa história? Seria este o final do pesadelo ou só o começo de um novo? Naquele momento, nada parecia certo, e a única certeza era que a tempestade estava longe de passar. E lá estávamos nós, naquela praça cheia de segredos e revelações. Era inacreditável a forma como a nossa vida tinha virado de pernas para o ar. O advogado ainda estava lá, meio trêmulo, enquanto aquela mulher, que dizia ser nossa mãe biológica, nos olhava com olhos que carregavam tanta dor guardada. A pressão do momento era sufocante. De repente, um barulho chamou a atenção,
como se o próprio destino quisesse anunciar mais uma peça do quebra-cabeça. Um helicóptero surgiu no céu, sobrevoando baixo demais para uma cidadezinha como a nossa. As pessoas ergueram os olhos, discutindo baixinho o que estava acontecendo. Mas então, um som diferente fez todo mundo se virar. A correria tomou conta da praça, vozes se misturando em desespero. A polícia, que já estava por ali, tentando fazer sentido do caos. Correu em direção ao som. A multidão se abriu como um rio se dividindo, revelando uma cena que até hoje me dá calafrios só de lembrar. No meio daquele furor, uma figura conhecida surgiu. Era o seu Jorge, um homem idoso que sempre passeava com seu cachorro por ali. Seu Jorge estava no chão, mas dessa vez não era só uma queda boba. Em sua mão, ele segurava um pequeno gravador. Aparentemente, sem querer ou sem saber, ele tinha captado a conversa cheia de segredos escusos sobre as nossas famílias. O advogado, pálido, escapou-se como um ladrão que se vê encurralado. A praça estava virando um cenário inacreditável de novela. E para aumentar o choque, antes que eu pudesse entender completamente, seu Jorge, com voz quase sussurrada, apertou o play. Aquelas vozes desconhecidas confessavam transações ilegais, conspirações com figuras políticas. Aquilo acendeu um fogo dentro de mim. Meu coração disparava, uma mistura de medo e indignação. Tudo estava ali, jogado no ventilador, e era ainda pior do que qualquer um de nós poderia imaginar. A cidade inteira parecia ter se tornado parte de um escândalo internacional. O que me assusta, mesmo hoje, é como tudo estava tão enraizado. Éramos só peões num jogo muito maior. O advogado, o homem que deveria nos representar, estava envolvido até o pescoço. Aquela mulher, mesmo alegando ser nossa mãe, parecia ter seus próprios fantasmas. Lina segurou minha mão, um tremor passando entre nós. Não era só uma história de família. Já não era só sobre quem éramos. Era sobre sobrevivência, sobre verdade e mentira, sobre escolhas que moldam vidas. O que fazer agora que tudo estava às claras? Nada parecia ser real. Enquanto o sol se punha, tinha a praça com uma cor quase surreal. Lá no fundo, sabíamos que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Tantas perguntas ficaram sem resposta. E tantos outros segredos aguardavam na escuridão, prontos para nos forçar a encarar o que evitamos a vida toda. O helicóptero ainda pairava sobre nós, como se esperasse que admitíssemos. Agora, tudo estava diferente. O mundo parecia girar em câmera lenta e eu podia sentir a tensão no ar, quase como se pudesse tocá-la. O helicóptero ainda estava lá em cima, fazendo um barulho que misturava adrenalina e apreensão. As pessoas ao redor sussurravam, mas o som mal chegava aos meus ouvidos. Era surreal, como se todo aquele caos fosse parte de um sonho estranho, do qual eu ainda não tinha conseguido acordar. Foi então que notei algo estranho acontecendo ao meu lado. Lina estava de costas para mim, mas percebi que ela estava olhando fixamente para algo ou alguém. Eu segui seu olhar e quase não acreditei no que vi. Uma mulher elegantemente vestida afastava-se da multidão, discretamente. Algo no jeito dela me chamou a atenção. Um olhar rápido para o relógio,
Um leve aceno para alguém que eu não conseguia ver. Sem pensar 2 vezes, puxei a Lina pelo braço, murmurando um pedido para me seguir. Nós nos movemos pela multidão, tentando não chamar muita atenção. Quanto mais nos aproximávamos, mais claro ficava. Ela estava tentando sumir. E minha intuição dizia que ela tinha algo a ver com todo aquele enredo bizarro. Quando conseguimos encurralá-la numa esquina, ela parou. Suas mãos trêmulas fizeram um gesto de rendição. "Quem é você realmente?" eu perguntei, tentando manter minha voz firme. Ela suspirou, um som que parecia carregar anos de histórias não contadas. Eu sou uma investigadora", confessou finalmente. "Estive pesquisando sobre sua família por um bom tempo. Muitas coisas não são o que parecem." Meu coração disparou. Uma investigadora? Por quê? Como nossas vidas chegaram a esse ponto? Ainda assim me forcei a ouvir. Há uma rede muito maior do que você pode imaginar. E alguém dos que você confia não é quem parece ser. Antes que eu pudesse compreender, algo nela mudou. Ela nos encarou com um olhar de quase piedade. "Tudo isso é só a ponta do iceberg." Quem está por trás disso? Lina disparou a pergunta que eu mesma queria fazer, mas a mulher hesitou, mordeu os lábios, visivelmente relutante em contar mais. Mas o silêncio foi quebrado por um som metálico estranho, como algo grande batendo no chão. A multidão se virou em direção ao ruído. O advogado, aquele que parecia tão inabalável minutos atrás, estava caído no chão, tremendo, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Alguém gritou por ajuda. Mas no meio do tumulto, uma verdade sombrio surgiu. Antes de perder a consciência, ele murmurou algo que fez meu sangue gelar. Um nome que eu conhecia bem. Alguém que eu não suspeitava. Foi ele, o verdadeiro vilão. À medida que ele desmaiava, eu e Lina encaramos uma outra, entendendo, sem ter que dizer em voz alta. Havia alguém bem próximo a nós, manipulando todos como peças de um tabuleiro. Meus pensamentos giravam, enquanto a realidade colidia com tudo o que eu acreditava. Agora, só restava descobrir quem estava por trás da cortina e desmascarar a verdadeira face desse intricado jogo de mentiras e traições. Nada seria como antes. E uma parte de mim temia o que ainda estava por vir. O helicóptero cortava o céu da nossa pequena cidade, enquanto eu tentava juntar as peças do quebra-cabeça que tinha virado minha vida. Aquela mulher, dizendo ser nossa mãe biológica, estava à nossa frente com um olhar que, mesmo carregado de dor, tentava encontrar o nosso. Então, tudo mudou num piscar de olhos. Na praça, enquanto a massa de gente murmurava uma mistura de curiosidade e choque, consegui ver o olhar da Lina. Ela estava firme, mas havia algo nos seus olhos que mostrava que ela estava tão perdida quanto eu. Apertar sua mão foi como reafirmar que não importava o que acontecesse, continuaríamos juntas. Aquela investigadora, do nada, revelou uma realidade ainda mais pesada. "O que vocês viveram não é só sobre família", disse ela, a voz quase um sussurro, se misturando com o burburinho ao redor. "Há muita gente poderosa aqui, decidida a esconder a verdade." A informação nos atingiu como um soco, fazendo o coração disparar. E para piorar, aquele advogado, quem confiávamos, estava envolvido até o pescoço.
Ele desmaiou antes de poder revelar tudo, mas a pista estava lá. Alguém por perto era o verdadeiro vilão. E pela primeira vez, eu senti o peso disso. Foi quando senti uma leve brisa no rosto, e aquele som de helicóptero parecia um zumbido constante, quase hipnótico. Um último segredo estava prestes a ser revelado, e finalmente a investigadora deu um passo à frente, pronta para expor a verdade final. É hora de você saber quem está puxando os fios, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. O nó na garganta, as palmas das mãos suadas. Era impossível não imaginar o que viria a seguir. A mulher que afirmava ser nossa mãe biológica nos olhava com esperança, enquanto o tubo ao nosso redor parecia girar em círculos. O nome que a investigadora mencionou foi como um raio em céu limpo. Era alguém tão próximo, alguém que eu jamais suspeitaria. Todo esse tempo estivemos sendo manipuladas por alguém de nossa confiança, alguém que pôs nossas vidas de ponta cabeça para manter as próprias aparências e segredos. O choque e a dor se misturavam, mas também havia um indescritível alívio. Saber era libertador, mas ao mesmo tempo deixava um vazio no peito, uma sensação de traição irreparável. Lina e eu nos abraçamos naquele instante, buscando algum conforto no meio do caos. Agora, sabia que nosso futuro é incerto, que precisaríamos ser fortes para recomeçar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia uma clareza em tudo isso. Com tudo exposto, sabíamos que poderíamos finalmente seguir em frente, livres das mentiras. E agora eu compartilho essa história com você, querido leitor, que acompanhou cada reviravolta. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder nenhuma história dramática e exclusiva que trazemos. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Precisamos das suas reações e teorias na seção de comentários. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal desta maneira. Vamos juntos nesse caminho, porque histórias como esta não podem passar em branco.